Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Polícia divulga imagens de assaltante que matou comerciante em Cachoeiro. Jovem morre ao ficar preso dentro de carro que caiu em rio, em Apiacá. Colisão entre caminhonete e carreta deixa um morto na BR-101 Sul. Tentativa de furto de cabos de cobre deixa 5 comércios sem energia em Cachoeiro. Jovem é esfaqueado após desentendimento em festa em São José do Calçado. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando sobre um assalto que terminou em morte na última sexta-feira. A Polícia Civil divulgou imagens de câmeras de segurança e tenta identificar o assaltante. A Polícia Civil está investigando a morte do comerciante Fabrício Ramos Espolador, de 24 anos, conhecido como Fabrício Braseiro. O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte. Fabrício, que trabalhava com venda de carnes nobres, foi morto na última sexta-feira no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, após atender a um suposto cliente. Imagens de câmeras de segurança registram a chegada do bandido que conduzia um veículo modelo Gol de cor prata. O criminoso deixa o veículo estacionado a poucos metros do comércio. Na sequência, entra no estabelecimento. Pelas imagens, a vítima teria aberto o portão para o criminoso. Aparentemente, Fabrício não teria reagido ao assalto. Ele conversa com o bandido e, em certo momento, o criminoso chega próximo à sacada do imóvel, olha para fora e retorna. Fabrício segue conversando com o assaltante e entrega um objeto que aparenta ser um celular. As imagens não mostram, mas Fabrício é atingido por 2 tiros na altura do tórax e abdômen. O bandido foge correndo em seguida e é flagrado entrando no carro. 2 mulheres que estavam na parte inferior do estabelecimento se assustam com os tiros e ajudam Fabrício. O rapaz foi socorrido por familiares e levado para um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Quem tiver qualquer informação que ajude nas investigações pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Revoltante, mas não tem explicação, né? Agir dessa forma. A gente não aceita um assalto, mas mataram uma pessoa inocente que sequer reagiu a um assalto numa véspera de Natal. Vou pedir o Tocha para colocar de novo essas imagens, né? Imagens registradas na sexta-feira. Um jovem começando a vida, trabalhador, 24 anos, o Fabrício, que está aí no seu vídeo, estava lá, abriu o portão para o criminoso, né, que ele chegou, vai aparecer as imagens na sequência aí, do Fabrício, né, que trabalhava com carnes nobres, ele abre o portão para o criminoso, né, que acreditava-se ser um cliente, né, que estava ali interessado em comprar a carne, ele chega nesse Gol de cor prata ou cinza, né, para ali. E mais à frente ele coloca o carro para não ficar aí fora das vistas da câmera, talvez, para não ser identificada aí a placa. E na sequência ele vai entrar no estabelecimento. Ele chega ali, ó, entra no estabelecimento que fica na parte superior da residência, né, do Fabrício. Lá dentro ele conversa, anuncia o assalto. O Fabrício, ele dialoga muito com o assaltante, eu não sei, talvez não tinha dinheiro, né? A polícia não divulgou se havia algum dinheiro em caixa, né? Até porque parece ser uma empresa familiar que ficava na parte superior, é um tipo de estabelecimento que não tem muito fluxo de clientes, até porque são carnes nobres, carnes caras, né? Para um público muito específico. E aí ele dialoga de boa, e aí, ó, um momento, logo após o crime, ele corre, entra no carro, as mulheres ouvem o tiro, já na parte externa, eles vão ali olhar o que aconteceu e já é tarde demais, né? O Fabrício levou 2 tiros no peito, esse jovem de 24 anos que está no seu vídeo, foi socorrido para um hospital particular da cidade, infelizmente não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito, né, deixando aí muita tristeza para essa família. Na véspera de Natal, como vai ser o final de ano dessa família? Uma pessoa trabalhadora. É lamentável, é muito terrível isso tudo que está acontecendo. Quanta violência na nossa cidade. Disque Denúncia 181 identificou o veículo, conseguiu identificar esse criminoso. A gente sabe que as imagens não têm muita qualidade, mas pode ser que alguém consiga identificar esse assaltante, esse criminoso. Então, liga para o Disque Denúncia 181. A polícia, a princípio, trata esse caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E um estudo aponta que o nível de estresse nas pessoas aumenta em 75% no mês de dezembro. A suspeita, inclusive, que o crescimento nos casos de infarto no período estão associados ao estresse. A boa notícia é que a psicologia pode ajudar a resolver esse tipo de problema. O final do ano já está batendo na porta e com ele vem os momentos de alegria nas festividades em família. Mas em contrapartida é justamente nessa época do ano que a correria, o estresse e a tensão aumentam entre as pessoas, por causa de diversas tarefas, gastos e compromissos. A gente sempre fica estressado porque tem que se programar, que é o próximo ano que a gente tem que viver, tem que estar sempre fazer as coisas pensando já no ano seguinte, porque as coisas estão difíceis para todo mundo, não está fácil. É preocupação com as lembrancinhas, né? Questão até também reunião da família. Então isso tudo deixa a gente ansiosa. A gente fica um pouco ansiosa, né? Pelo momento atual que a gente está vivendo e em questão da pandemia, né? E aglomeração, que vai ter Réveillon, fica aquele impasse se vai ter ou se não vai ter e gera toda aquela ansiedade. Todos nós temos um nível de estresse que precisamos ter normalmente. Mas, para que isso aconteça, para que isso aconteça é para que a gente possa lidar com as situações que consideramos ameaçadoras. Então, nós precisamos ter um nível de estresse um pouco normal para que a gente possa lidar com isso no dia a dia. Alguns autores dizem que nós temos níveis de estresse. Uns dizem que são 3. Seria a alerta, a resistência e a exaustão, que aí é um colapso. Que aí a gente pode ter alguns sintomas que podem afetar nosso corpo e nossa mente. Dados de um estudo internacional mostram que o nível de estresse entre as pessoas durante o mês de dezembro aumenta em média 75%. Há suspeitas, inclusive, que isso pode ser a causa por trás do crescimento nos casos de ataque cardíaco no período. Um estudo publicado no British Medical Journal mostrou um aumento de 37% nesses quadros durante o Natal e 20% na virada do ano. A pesquisa apontou também que entre as principais causas do estresse estão o acúmulo de trabalho, que deixa 60% dos entrevistados mais nervosos, e o excesso de gastos com as compras de Natal, para 25% dos participantes. Quem não gosta do Natal, da noite de Ano Novo, ele sofre muito, porque tudo traz e remete ao contexto de fim de ano. Então, eu já ouvi falar de pessoas dizendo que as músicas de Natal estressam, que essas luzezinhas, esse contato com a família estressa, alguns momentos que a gente faz uma retrospectiva da nossa vida, que no final do ano a gente começa a pensar, o que é que eu fiz neste ano? Então, isso tudo pode elevar o nível de estresse. Segundo essa psicóloga, é justamente nessa época que as pessoas têm costume de fazer o balanço dos últimos 12 meses. Muitas metas não foram cumpridas, gerando assim uma frustração, principalmente quando falamos do cenário de pandemia. Tem muitas pessoas que fogem desse encontro com a família justamente por conta dessa retrospectiva que neste momento, em algum momento, ele não precisa participar. E ele não quer lembrar de tudo isso. Então, alguns familiares acabam fazendo com que essa festa, esse reencontro, traga um nível de estresse, de frustração, de depressão, por não ter alcançado aquele objetivo. Bora manter a calma, né? Nada de estresse. 22, aí o 2022 tá logo aí, tá pertinho de você chegar nesse novo ano. E depois do intervalo, jovem morre ao cair com carro dentro de rio. A gente volta já.
De volta com Ronda da Cidade, você pode acompanhar o seu telejornal do Sul do Estado pelas redes sociais do aquinoticias.com, tanto no YouTube quanto no Facebook, e rever na hora que quiser. Também participa com a gente de forma muito fácil pelo WhatsApp 28 99991 7726. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Encaminha pra gente. Fez um flagrante nas ruas de sua cidade? Manda pro Ronda da Cidade, que teremos o maior prazer em exibir no seu telejornal do Sul do Estado. E um jovem morreu ao cair de carro dentro de um rio em Apiacá. O Samuel de Fraga traz os detalhes pra gente. Oi, Wanderson, olha, é isso mesmo. Esse acidente aconteceu na manhã deste domingo no quilômetro 26 da S297, sentido a BR-101, no Rio Itabapoana, divisa com o Mimoso do Sul. O corpo de Matheus Maia, de 24 anos, ficou preso e foi submerso junto com o carro. Devido às más condições de visibilidade do rio, Wanderson, a equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros, especializada nesse tipo de ocorrência, teve dificuldades para localizar o carro, e o corpo de Matheus foi encontrado durante a tarde. O trabalho teve o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar, o Nota E. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem estava preso dentro do carro a cerca de 8 metros de profundidade, Wanderson. No momento da localização, segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo estava no banco de trás. As equipes de resgate tiveram muita dificuldade mesmo para localizar o automóvel também, a 8 metros de profundidade. Bom, e de acordo com os militares, a água estava sem condições de visibilidade. Bem, o corpo foi resgatado e foi trazido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro, aonde será periciado. Pois é, esse acidente aí que vitimou esse jovem rapaz, após o carro cair no rio e ficar a cerca de 8 metros de profundidade, mais uma fatalidade, mais um acidente que entra para a lista aqui no estado do Espírito Santo. Wanderson Morim. E é hora de saber como vai ficar o tempo nesta última semana de 2021 no sul do estado. A última semana de 2021 começa com sol e calor no sul do estado, mas o tempo promete ser chuvoso ao longo da semana até o Réveillon, segundo os institutos de meteorologia. Nesta segunda-feira, de acordo com o Climatempo, as temperaturas chegam a 32 graus em Cachoeiro de Itapemirim e não chove. Já a partir desta terça-feira, a chuva que deu trégua no final de semana retorna em grandes volumes e se intensifica a partir de quarta-feira. Na quinta, as temperaturas não passam dos 27 graus. A virada de ano, de sexta para sábado, será com chuva, mas com menos intensidade. Para o sábado, pancadas de chuva a partir da tarde. E um homem foi esfaqueado em São José do Calçado. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Uma tentativa de furto de cabos de cobre na madrugada deste domingo deixou 5 empresas localizadas na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro, sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira. Um veículo modelo Palio colidiu contra um poste na manhã deste domingo na cabeceira da ponte municipal na Avenida Pinheiro Júnior, no centro de Cachoeiro. O motorista, de 60 anos, que estava sozinho, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. As causas do acidente não foram divulgadas. Um jovem de 28 anos foi esfaqueado após desentendimento com outro homem durante uma festa no Rancho Vitória, em São José do Calçado. A vítima foi socorrida para o Hospital São José e não corre o risco de morte. O caso é investigado pela Polícia Civil e o suspeito do crime ainda não foi preso. E uma mulher foi detida pela Polícia Militar dentro de um ônibus que vinha de Vitória, com uma grande quantidade de cocaína dentro de uma mochila em Apiacá. Após a revista de seus pertences, foram encontrados 315 pinos de cocaína, divididos em grandes, médios e pequenos, e 15 munições. A suspeita de tráfico de drogas foi encaminhada para a delegacia.
E depois do intervalo, motorista morre em colisão na BR-101 Sul. É já já. Você está na TV Sim Cachoeiro, canal 16.1, e esse é o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Conta para todo mundo. Agora, Cachoeiro e região tem um telejornal com as notícias da cidade e do sul do estado. Essa sim é uma boa notícia. Tudo o que acontece você vê aqui na telinha da TV Sim Cachoeiro 16.1, um telejornal em parceria com aquinoticias.com. E uma colisão envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixou um morto na BR-101 no final de semana. Quem traz mais detalhes para a gente dessa ocorrência é o Natan Rodrigues. Oi, Wanderson. Pois é, olha aí, final de semana, né, Natal, teve gente que aproveitou um pouco mais, aproveitou na sexta-feira, aproveitou na segunda, viajou, e com essa movimentação maior nas estradas, nas pistas, os acidentes também aumentam. Aqui em Cachoeiro aconteceu um acidente que acabou vitimizando o motorista de uma caminhonete. O caso aconteceu no quilômetro 423 da BR-101, aqui em Cachoeiro. A vítima foi identificada como José dos Santos Sobreira, de 41 anos, que morreu nesse acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter sido causado após uma carreta dos Correios invadir a contramão e bater em uma caminhonete modelo Hilux, que era conduzida por José, quem acabou falecendo nesse acidente. Com o impacto da batida, os dois veículos foram parar às margens da rodovia. De acordo com a PRF, a caminhonete ficou irreconhecível por conta da força da colisão. A colisão foi tão grande que a caminhonete ficou destruída. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local para poder fazer o recolhimento do corpo de José, que morreu nesse acidente, e levar para o serviço médico legal para ser liberado por familiares para velório e também sepultamento. Pois é, Wanderson, na sexta-feira eu vim aqui, falei sobre a movimentação nas estradas, nas pistas, falei também sobre os cuidados que tem que se tomar, e a gente ressalta mais uma vez. É preciso ficar atento à velocidade, não dá para dirigir bêbado, respeitar a sinalização e principalmente usar o cinto de segurança, que isso sim salva vidas. Pois é, Wanderson, infelizmente uma vítima aí de um acidente que morreu aqui em Cachoeiro de Itapemirim nesse final de semana, nessa colisão entre essa carreta e também essa caminhonete. Eu volto no estúdio com você. A gente espera que esses acidentes não se repitam, né? Nos próximos dias, às vésperas do ano novo, né? A pressa é inimiga da perfeição. O segredo é ter cautela, devagar e sempre você vai chegar ao seu destino. E o Natal já passou, sobrou aquele monte de comida, aquele monte de sobremesa. E entre essas sobremesas está o panetone. O Samuel tem uma super dica para você aproveitar essa sobra e fazer um delicioso pavetone. Gente, a receita de hoje é muito legal pelo seguinte. Olha, o Natal passou e sobraram os panetones. Tá no seu armário, tá na sua geladeira e você não sabe o que fazer. Pois é, o Dirceu vai ensinar hoje como é que você vai reaproveitar esse panetone e fazer uma sobremesa deliciosa. Me conta uma coisa, que ideia foi essa de usar os panetones para fazer uma sobremesa? Todo mundo pode fazer? É fácil? É difícil? Como é que é? Conta pra gente. Fácil, todo mundo faz, não precisa ser chefe, não precisa ter muita experiência em cozinha, né? A ideia é porque eu tive uma encomenda bastante grande, né, de panetones que eu fiz, caseiro, né, e chocotones também, então eu falei assim, o que eu faço com o que sobrou? Pois é, então, gente, é o seguinte, hein? Agora então prepare papel e caneta e anote aí os ingredientes, porque essa receita, ó... Para preparar essa delícia, nós vamos precisar de 500 gramas de chocolate em pó, 600 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, 100 gramas de chocolate ao leite, uma caixinha de creme de leite, 2 colheres cheias de amido de milho e aquele panetone que sobrou das festividades de fim de ano. Bora preparar essa delícia? Em uma panela adicione o leite condensado. Depois, o amido de milho e misture bem.
O amido de milho, você tem que misturar ele bem primeiro, né? No leite condensado. Sem levar o fogo. Sem levar o fogo. Você com o fogo desligado e você não coloca os demais ingredientes. Primeiro só no leite condensado para você dissolver ele bem, né? Depois de misturado, adicione o creme de leite e o chocolate e misture bem novamente. Depois, acrescente o leite. Agora leve ao fogo médio e mexa sem parar. E uma dica importante, hein, gente? Use sempre uma panela grossa no preparo do creme. E é como eu disse, mexa sem parar. Ele já começou a engrossar aqui, ó, já tem uma consistênciazinha. Importante que todo creme que leva, por exemplo, amido de milho, principalmente, né? Que você tenha uma espátula, tá vendo? Ou seja, no mínimo reto, ou que consiga pegar o cantinho, né? Para você não perder nada, tá vendo? E com o creme no ponto, adicione o chocolate ao leite. Continue mexendo até dissolver todo o chocolate. Depois, tire do fogo e vá mexendo até ficar morno. Mas atenção, hein? Ele estando pronto, né? Você adicionou o chocolate nobre ali, você vem esfriando ele na mão mesmo, Samuel, né? Porque se você, como ele é bem líquido, bem fluido, né? Não rola você colocar um plástico aqui. Geralmente todo creme a gente coloca um plástico filme, né? Em contato com ele para não deixar da película. E isso a gente tá fazendo na mão mesmo aqui. Ó, você vem misturando ele, esfriando ele na mão. Não pode esfriar totalmente, que você vai montar ele ainda meio morninho, né? Para você ter como tá moldando ele, né? Bora para a montagem do prato? Bom, para começar, pegue aquele panetone que sobrou da ceia e corte em fatias. Em um refratário, coloque uma camada generosa do creme de chocolate. Depois, adicione uma camada com as fatias do panetone. E aí, coloque mais uma camada do creme de chocolate. Espalhe até cobrir todo o panetone. Tá com água na boca aí, né? Eu também fiquei. Bom, agora leve à geladeira para o creme ficar mais firme. E na mágica da televisão, olha só, tá pronto o nosso pavetone. E para ficar ainda mais saboroso, você pode acrescentar a fruta de sua preferência. Vamos para aquela hora que a gente mais gosta, que é saborear. Vamos lá? Nem parece que a gente está comendo aquele panetone do Natal. Bom, tá aí. Essa delícia preparada pelas mãos do Dirceu. Eu queria te agradecer. Sobrou do Ano Novo, sobrou do Natal, tá aqui o resultado, gente. E agora vamos fazer aquilo que o repórter mais gosta. Eu vou comer, né? Bom demais, gente. Ele só se dá bem, hein? Não sei por que inventar essa pauta logo na segunda-feira cedinho. A gente fica aqui, né, apresentando o jornal na hora do almoço, você em casa, água na boca é o que não vai faltar, né? Uma delícia e uma excelente dica para você. E assim, vamos encerrando o Ronda da Cidade. Você pode rever o seu telejornal pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. A você, uma excelente semana.